Olá, está no ar mais um Espaço Livre. Hoje vamos falar sobre a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A baixa adesão à vacina este ano preocupa o Ministério da Saúde. Ao menos 312 cidades do país podem voltar a ter a doença. Para falar sobre o assunto, recebo o neuropediatra, Dr. Ciro Matsui. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado pelo convite, Carol. Doutor, para começar o programa, explica para a gente o que é a paralisia infantil. Então, a paralisia infantil, Carol, é uma doença também conhecida como poliomielite. Na verdade, até o nome paralisia infantil é um nome muito inadequado, mas acabou se tornando o uso corriqueiro. Então, a pessoa que tem uma paralisia infantil não fica completamente paralisada. Então, o termo mais correto até seria poliomielite. Então, a poliomielite é uma doença que leva a um acometimento muscular, um acometimento motor dos pacientes. Então, é uma doença contagiosa, uma doença causada por um vírus, que pode, então, lesionar os neurônios motores, que leva a esse quadro, então, não de paralisia, mas uma fraqueza. Então, esse é o quadro mais típico, que era muito comum nos anos 80, né? Graças a programas do governo, a gente tem a doença numa incidência muito mais baixa hoje em dia, né? O senhor falou que é um vírus, né? Como que a gente pega esse vírus? Então, é um vírus, né? É o poliovírus, por isso o nome da doença, poliomielite. Então, esse vírus, ele pode ser transmitido tanto pelo contato entre pessoas, né? Então, é um vírus da família enterovírus. Então, ele pode ser, quando uma pessoa está contaminada, pode transmitir para outra pessoa apenas pelo contato. O contato fecal-oral também é uma maneira importante de transmissão, né? Então, algumas medidas são muito importantes para a prevenção da transmissão. A medida mais importante é a vacinação, sem sombra de dúvidas, mas o contato de uma pessoa infectada com uma pessoa que não está imunizada, não está vacinada, pode fazer a transmissão da doença em determinados períodos. Então, uma pessoa, ela tem um período de incubação quando tem o contágio, então, de uma semana a 10 dias, a pessoa pode estar contaminada e não manifestar os sintomas, e depois de 2 a 3 dias ainda pode transmitir por via oral, então contato com a saliva das pessoas, e por mais tempo, por 2 a 3 a 6 semanas, a pessoa pode também eliminar os vírus pelas fezes. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da higiene quando se fala de poliomielite e do poliovírus. Quais são os principais cuidados, com a higiene que a gente deve tomar para evitar? Então, do ponto de vista populacional, é muito importante medidas de saneamento básico. Isso, sem dúvida, é um dos fatores que mais pode prevenir o contágio e a disseminação do poliovírus. Além disso, os cuidados básicos com a alimentação, então, os cuidados com lavar alimentos, não ingerir alimentos crus ou mal cozidos, né? O contato também, então, o acúmulo de pessoas em determinados locais, ambientes muito insalubres, casas que não tenham condições adequadas com muitas crianças, são todos ambientes que podem favorecer o contágio de mais pessoas. E, doutor, quais são os principais sintomas da doença? Então, o principal sintoma de poliomielite que nós precisamos pensar é quando a pessoa apresenta um quadro de febre, às vezes uma mialgia, ou seja, dor muscular, e um quadro de fraqueza dos membros inferiores. Então, é um quadro geralmente de instalação aguda, ou seja, a pessoa tem essa fraqueza imediata, no mais tardar ela demora 3 dias para desenvolver esses sintomas, com acometimento predominantemente de membros inferiores, ou seja, das pernas, de maneira assimétrica. Então, uma perna pode ficar mais fraca que a outra, mais dificilmente acomete os braços também. Mas é uma doença que pode ter um espectro mais grave. Então, todo paciente com suspeita de poliomielite precisa ser internado e acompanhado na evolução da sua doença. Por quê? Algumas vezes pode haver um acometimento, inclusive, da musculatura respiratória. Então, pode haver uma fraqueza da musculatura que nós temos no tórax e é responsável pela respiração, e esse paciente pode entrar em insuficiência respiratória e até em alguns casos mais graves levar a óbito. Então, não é o mais comum. O mais comum, então, é esse acometimento, essa fraqueza de instalação aguda que predominantemente acomete as pernas, de maneira assimétrica. O diagnóstico diferencial, então, nós precisamos pensar na poliomielite quando existe uma flacidez. Então, quando essa fraqueza nos membros inferiores, ela é uma fraqueza acompanhada de ausência dos reflexos musculares.
Então é dessa maneira que o médico e que o neurologista desconfia da poliomielite. Um quadro agudo, acompanhado de febre normalmente, e é conhecida como uma paralisia flácida aguda. Existem outros diagnósticos diferenciais, mas o quadro normalmente é esse. O senhor falou que geralmente as pessoas têm febre, né? Um dos sintomas é a febre. É comum algumas pessoas confundirem até os sintomas iniciais como a febre com uma gripe e não procurarem um médico, por exemplo? Sim, isso pode acontecer e esse cuidado tem que ser tomado. Na verdade, a infecção pelo poliovírus, quando tínhamos ela vigente no Brasil, a maior parte dos quadros, 90%, não manifestavam nenhum sintoma. Uma parte das pessoas contaminadas, cerca de 5%, apresentavam sintomas que eram justamente semelhantes aos sintomas de gripe. E apenas 1% dos pacientes que eram contaminados pelo poliovírus apresentavam um quadro clássico paralítico de paralisia infantil ou a poliomielite clássica. Então, isso poderia ser confundido porque uma pessoa com dor muscular e com febre e aí está fraca pode achar que a fraqueza é simplesmente pelo quadro gripal. Mas precisa se notar que esse paciente então vai ter muita dificuldade de andar normalmente, né? Então a marcha do paciente, o caminhar vai estar bastante alterado. E na presença de um sintoma desse tipo, independente de poliomielite ou não, sem dúvida é importante que qualquer pessoa procure um serviço de urgência para um atendimento médico. O senhor falou que deve procurar logo de imediato. Quando que você deve procurar, por exemplo, um especialista, ou se você não gostar daquele laudo que o médico te der, achar que não é só uma gripe, que você tem algo a mais? Então, qualquer pessoa que mantenha os sintomas, né? Então, se essa fraqueza, se a pessoa percebe que as pernas ainda continuam fracas, não consegue caminhar, isso, e uma primeira avaliação médica, o médico não diagnosticou, não detectou isso, sem dúvida precisa procurar novamente um outro serviço, um outro pronto-socorro ou um outro médico de confiança para que possa ser avaliado. Porque o paciente ele precisa ser internado para acompanhar a evolução e para se fazer o diagnóstico, a investigação, né? E até para se confirmar o caso posteriormente, porque, como eu comentei, não são todos os casos que têm esse quadro clínico, esses sintomas, que vão ser poliomielite. Aliás, no Brasil hoje é o menos comum porque nós temos a polio erradicada, mas de qualquer forma existem outros diagnósticos diferenciais. Então, esse quadro de fraqueza nas pernas, de instalação aguda, pode ser, por exemplo, uma doença que se chama síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica que é muito semelhante a esse quadro. O que muda é que a evolução é um pouco mais lenta, ou seja, a pessoa não fica fraca de imediato, ela vai ficando cada dia mais fraca, a evolução é em dias ou em semanas, pode acometer os membros superiores, então é uma fraqueza que pega primeiro as pernas e depois os braços, pode pegar a musculatura da face também, e que também precisa de uma atenção e de uma hospitalização desse paciente, que alguns podem evoluir de maneira mais grave. Então, não só para se fazer o diagnóstico, mas também para se pensar em diagnósticos diferenciais, é fundamental que o paciente que tem essa fraqueza e de repente recebeu alta numa primeira avaliação, procure novamente o serviço de saúde. Então, um hospital maior, um serviço de referência na situação que for possível. E doutor, existe mais de um tipo de poliomielite? Qual que é a diferença entre elas? Então, a poliomielite clássica que nós conhecemos, que é a forma paralítica, é essa que eu acabei comentando. As outras formas são a maior parte das infecções, então, são as infecções insidiosas, né? São assintomáticas. A pessoa não tem nenhum sintoma. Não se faz o diagnóstico, na maioria das vezes. Outras formas de infecção por pelo poliovírus, elas vão parecer como uma virose. A pessoa tem, então, um quadro de gripe, diarreia, vômito, pode ter febre também. Esse caso vai passar como uma gripe, né? Só vamos fazer o diagnóstico de infecção por poliovírus se for pesquisado, mas muito dificilmente isso acontece. Então, a forma clássica que nós nos preocupamos, que acaba sendo uma questão de saúde pública, é, sem dúvida, a forma da polio paralítica. Por quê? Embora, como eu tenha comentado, apenas 1% dos pacientes com infecção pelo poliovírus tem essa forma, ela leva a um acometimento e uma sequela muito grave. Então, a pessoa ela vai ter um acometimento funcional importante, ela vai parar de andar, né, por um determinado momento, pode se recuperar, é claro, mas vai ficar com aquele déficit, aquela sequela, aquela fraqueza para o resto da vida. Então, por mais que seja a minoria das pessoas que se infectam pelo vírus que vão ter essa forma,
é uma sequela muito grave. Então, é uma questão de saúde pública sem sombra de dúvidas. E quais são os principais tratamentos? Então, para a polioparalítica, essa forma, né, da poliomielite, da paralisia infantil, nós não temos nenhum tratamento específico, curativo. Né? Num primeiro momento, na infecção aguda, o paciente precisa ficar hospitalizado para observar se ele vai ter alguma complicação, como a insuficiência respiratória. Né? Então, depois de 60 dias na infecção aguda, precisa se reavaliar o paciente para avaliar se ele permaneceu com a fraqueza, com o déficit motor. Se isso se confirmar, muito provavelmente deve ser um caso de poliomielite. Depois, o tratamento a longo prazo é um tratamento que é muito baseado na reabilitação. Então, a pessoa que teve a paralisia infantil, ela vai ter essa fraqueza permanente e essa fraqueza, ela pode ser reabilitada, né? Normalmente, né? A poliomielite vai acontecer em crianças, então a criança ainda está em desenvolvimento, então a reabilitação física, a fisioterapia, a terapia ocupacional, o uso de órteses, né? O uso de alguns aparelhos que possam ajudar a pessoa a caminhar, a deambular, são um tratamento a longo prazo. E a gente precisa prevenir que essa pessoa tenha algum tipo de deformidade nos membros, o que pode acontecer. Então, o acompanhamento médico e o acompanhamento de reabilitação física são fundamentais para oferecerem uma boa qualidade de vida para essa pessoa. Que, afinal de contas, você não tem um acometimento cognitivo, né? A pessoa não tem nenhuma lesão cerebral, não existe nenhum acometimento de sensibilidade, é apenas um acometimento motor, que é grave. Compromete? Sim, mas a pessoa consegue depois levar uma vida com qualidade e autonomia, se bem acompanhada, se fizer o processo de reabilitação. Doutor, nós vamos continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Livre. Não saia daí! Estamos de volta com o Espaço Livre. Hoje o programa é sobre paralisia infantil. Continuo na companhia do Dr. Ciro Matsui, que é neuropediatra. Doutor, o que é a síndrome pós-pólio? Então, a síndrome pós-pólio, Carol, é uma complicação que pode acontecer depois da infecção aguda pela poliomielite. Geralmente, ela acontece de 15 anos depois de um quadro agudo da infecção pela poliomielite. Então, depois dos 15 anos, mas em média ela ocorre de 30 a 40 anos depois. É como se fosse uma reativação da doença. Então, a pessoa ela ainda tem o vírus circulante no corpo e é quando a pessoa manifesta um novo quadro de fraqueza, né? E junto com isso acompanhado de uma dor muscular e às vezes dor na articulação. Não se sabe ao certo qual o mecanismo dessa síndrome pós-pólio. Alguns acreditam que seja uma reação imune do próprio corpo, então os próprios anticorpos. Outros acreditam que é um esforço excessivo e aí uma lesão do neurônio motor, né, que é justamente onde o vírus acomete na infecção aguda. Então é uma complicação tardia que pode acometer até 40% das pessoas que tiveram a paralisia infantil. Então, a única forma da gente prevenir isso é a vacinação. E é o mais importante, sem sombra de dúvida. Porque a pessoa que teve a paralisia infantil, ela está imunizada contra uma nova infecção. Mas ela corre o risco de ter a síndrome pós-pólio. A pessoa que está imunizada e que tem a vacinação, né, ela não vai ter o contato com o vírus, né, não vai ter infecção, o vírus selvagem, e ela não corre o risco de desenvolver a síndrome pós-pólio. E a vacina é a única forma de prevenção? Sem dúvida, a vacina é a medida mais importante, fundamental, o que mudou a história natural da doença. Claro que medidas como o saneamento básico, uma alimentação adequada para a população são muito importantes, mas o que fez com que o Brasil tivesse erradicado de poliomielite, né, todos os países da América, sem dúvida nenhuma, foi a vacina. Então, a vacina ela é fundamental. Todas as crianças devem receber. E foi uma política de muito sucesso do governo, né? Porque teve uma ampla cobertura vacinal, né? Desde a década de 80. Então, mais de 95% da população, quase 100% da população foi vacinada. E nós vimos que realmente os casos de poliomielite desapareceram por transmissão pelo vírus selvagem. Então, a vacina é muito importante. A campanha da vacina, né, inclusive a vacinação no Brasil, ficou muito famosa justamente pela campanha contra a poliomielite, né, que era a campanha do Zé Gotinha. O Zé Gotinha, né, a gotinha que se toma
é justamente a vacina Sabin, que é um dos tipos de vacina contra a poliomielite. E atrai a criançada, porque elas não ficam com medo, né? Justamente. Tem um personagem ali que tira aquele medo de vacinação. Com certeza. Apesar de ser só uma gotinha, é complicado com criança, né? Com certeza. E com qual idade as crianças devem tomar, né, a vacina e são quantas doses? Então, hoje, o programa atual do Ministério da Saúde, ele prevê 3 vacinas nos primeiros meses de vida. Então, a criança recebe aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Não recebe antes, por quê? Porque ela está imunizada dos anticorpos da mãe até os 2 meses de idade. Então, essas 3 primeiras são muito importantes. Depois, a criança recebe um reforço com 1 ano de idade, aliás, com 1 ano e 3 meses, e depois, novamente, aos 4 anos, vai receber um novo reforço. E é interessante que o Ministério tomou uma política muito acertada desde 2013, que foi uma mudança no esquema vacinal. Antigamente, a gente só recebia a vacina de gotinha, que era a Sabin, né, a via oral. Só que a vacina via oral, ela acabou tendo alguns casos de poliomielite por vírus vacinal. É um vírus atenuado. Então, houveram poucos casos, mas houveram no Brasil alguns casos decorrentes da vacina oral. Então, foi acertada a mudança do Ministério da Saúde, em que atualmente, desde 2013, as 3 primeiras vacinas são injetáveis. Então, elas são intramusculares, é a injeção, como as outras vacinas. E essa vacina, ela é com um vírus morto. Então, não há risco de contaminação por vírus atenuado. Mas a vacina de vírus atenuado, a vacina Sabin, a gotinha, ela é importante também. Tem o seu papel. Porque a vacina Sabin, ela tem o que a gente chama de imunização de rebanho. Então, a vacina Sabin, ela acaba disseminando esse vírus atenuado e mesmo as pessoas que não receberam a vacina podem, por esse contato oral-fecal, ou seja, pela disseminação desse vírus no ambiente, nas águas, podem até se imunizar mesmo sem ter tomado a vacina. Então, o mecanismo da vacina Sabin, sem dúvida, também foi importante para a erradicação da polio no Brasil. Mas hoje, né, passados mais de 15 anos que nós tivemos a polio erradicada no Brasil, desde 1990 nós não temos mais casos, era uma preocupação que nós tínhamos, né? Todos os médicos, toda a comunidade tinha, que vamos fazer com os casos de polio vacinal. Então, essa mudança para a Salk, que é a vacina injetável do vírus morto, ela previne a contaminação pelo polio vacinal. Então, essa mudança foi muito importante e muito acertada do Ministério da Saúde. Então, o esquema do Brasil hoje, a gente pode dizer que é o melhor possível. Não existe tanto risco, não existe mais o risco de contaminação pela vacina e ainda assim mantivemos a vacina Sabin, que faz essa imunização de rebanho. Então, a política hoje no Brasil é muito melhor. O que não é, ou seja, hoje nós não temos motivos mais para temer a vacina de forma alguma. E, doutor, o senhor falou que depois a criança toma 1 ano e 3 meses, depois 4 anos, né? 1 ano e 3 meses o reforço e 4 anos. E 4 anos. Depois ela precisa tomar algum outro reforço, por exemplo, na vida adulta? Não, não é necessário se for vacinada corretamente. Quem não se vacinou na infância pode sim se imunizar depois na vida adulta. Então, o adulto que não tomou a vacina na infância, ele pode ser vacinado na vida adulta e tem a mesma eficácia? Pode, a eficácia é um pouco menor, a criança é melhor, mas ainda assim ela é boa. Então, vale sim a imunização. E a vacina ela pode ser facilmente encontrada nos postos de saúde? Sim, a vacina é amplamente distribuída, é a política dentro do SUS que tem a melhor cobertura. Então, tanto em clínicas privadas, hoje em dia comuns, né, principalmente aqui na cidade de São Paulo, quanto em qualquer unidade básica de saúde na rede do SUS, ela é encontrada. Então, é a vacina que ela é amplamente produzida, então dificilmente ela tem falta na rede ou algo do tipo. E durante 2 vezes por ano, o Ministério da Saúde faz também a campanha de vacinação para as crianças receberem a gotinha. Então, acaba que a necessidade é de 1 ano e 3 e de 4 anos fazer o reforço, mas acaba que pelas campanhas a criança até recebe mais do que essas 2 doses de reforço. E não tem problema se receber mais. E não tem problema. E, doutor, o país está livre, né, da poliomielite desde 1990, mas hoje a gente corre o risco, né, de voltar a sofrer
com a doença, de acordo com o alerta do Ministério da Saúde. Eles apontaram que 312 municípios de diferentes estados em que a cobertura vacinal está abaixo dos 50% entre as crianças com menos de 1 ano. Nessas cidades isso pode acontecer. O senhor acredita que existe uma possibilidade da gente ter um novo surto, né, de paralisia infantil, poliomielite no país? Olha, Carol, eu acho difícil que aconteça, mas é um alerta importante do Ministério, né? Como eu comentei, as sequelas da poliomielite, da paralisia infantil, são muito graves e permanentes para o resto da vida da pessoa e começam desde a idade da criança, da infância. Então é muito importante que a vacina seja realizada, que os pais se conscientizem de que a vacina é a única forma efetiva e segura de fazer a prevenção da poliomielite. Então, caso haja uma redução da cobertura vacinal, pode haver um surto? Pode. Eu não acredito que isso vá acontecer, mas é óbvio que nós novamente precisamos ter atenção em relação a isso, que o Ministério desenvolva novas campanhas, como tem feito, para incentivar uma maior cobertura vacinal, e o ideal é que 100% da população seja vacinada. Como eu comentei, a vacina hoje, o esquema vacinal, ele é muito mais seguro do que era há alguns anos atrás. Então, hoje, o risco que existe é mínimo ou sequer nenhum, né? A prevenção, o benefício que a criança tem com a imunização é enorme, né? Você reduzir o risco, né, para 100% é muito importante quando a gente fala de uma doença tão incapacitante. Dificilmente vai ter uma complicação ao tomar a vacina. Dificilmente vai ter uma complicação, assim, muito febre, dor local, mas não temos mais o risco da polio vacinal. E, doutor, os movimentos anti-vacinação estão crescendo cada vez mais, não só aqui no país, mas em todo o mundo. A gente pode atribuir, né, essa baixa cobertura a esses movimentos? Hoje em dia tem muitos pais que têm medo de dar vacinas nos filhos, independente da vacina que é. Eles não querem mais vacinar os filhos porque acham que as vacinas fazem mal, né? Sim, então essa é uma preocupação que qualquer pediatra e qualquer médico tem, né? Os pais que não querem vacinar os filhos, né? E isso é uma coisa que eu acho que está além do direito dos pais de escolha, porque a vacina é uma política e é uma maneira tão efetiva de prevenirmos doenças tão graves, né? No caso a poliomielite, mas meningite, o sarampo, que agora inclusive existe a possibilidade de novo surto também, tanto pela baixa cobertura vacinal quanto pelos fluxos migratórios, né? Então a vacina, sem dúvida nenhuma, ela precisa ser realizada em todo tipo de criança. E é uma política, e a vacina é muito segura, né? É muito segura. As complicações vacinais são muito raras. Algumas décadas atrás, nos Estados Unidos, até houve, né, publicações científicas que relacionaram algumas crianças que receberam vacina com autismo, por exemplo, que é uma preocupação importante. Se houvesse essa relação, sem dúvida seria uma complicação possivelmente grave das vacinas, mas isso se comprovou falso poucos anos depois. O problema é que algumas pessoas acabaram difundindo esse mito de que a vacina poderia dar complicações como o autismo. Então isso hoje a gente sabe, Carol, hoje não, há muitos anos, que é falso. Então as vacinas são muito seguras, as complicações são raríssimas, né? E a gente precisa conscientizar esses pais de que é fundamental a vacina. Não adianta somente a gente cuidar das crianças bem, né? A maior parte desses pais que questionam a efetividade e a segurança das vacinas são pais que estão preocupados com os filhos, que não gostam de dar remédio, às vezes têm essa mentalidade. Mas a vacina é muito importante e são doenças que podem ser incapacitantes ou até mesmo mortais, né? Então, uma complicação muito grave, como é o caso da meningite. Nós tivemos, então, um desaparecimento das formas mais graves e aquelas formas que levavam as crianças a óbito depois da campanha de vacinação por meningite. Então, todo mundo sabe quão grave pode ser uma infecção por meningite. Lá no Amazonas, por exemplo, a gente teve a confirmação de um caso, né, de doença de uma criança venezuelana e a Secretaria de Estado pensou realmente em antecipar a vacinação, acho que para prevenir mesmo, né, já que muitos venezuelanos estão se refugiando ali na região. A melhor medida mesmo é vacinar toda a população. Sem dúvida, o mais importante é vacinar, inclusive as pessoas que estão migrando da Venezuela ou de qualquer outro país para o Brasil, né? Lembrando que o SUS é uma política universal, então mesmo a pessoa que não tem nacionalidade brasileira, ela tem direito ao acesso a qualquer tipo de atendimento, inclusive as vacinas,
Então, não só é importante antecipar e vacinar, aumentar a cobertura vacinal de toda a população, como também vacinar a população que está migrando para o Brasil. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? Eu quem agradeço a participação, Carol. Então, no Facebook, Dr. Ciro Matsui. Então, se tiverem alguma dúvida, se precisarem entrar em contato, estou à disposição nas redes. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.